Quando você fala assim, cara, eu simplesmente gosto de graça dessa pessoa. Isso basicamente é uma porta de abertura para mostrar o amor profundo que você tem por aquela pessoa e o que realmente estava te levando a ficar olhando para aquela dor, porque alguém não foi visto, algum segredo aconteceu ali naquela família e que gostaria de ser revelado. Só que como ninguém tinha, digamos assim, coragem de olhar porque fez mal para alguém, alguém sofreu muito, outras pessoas vão trazendo isso dentro do campo sistêmico. Então, por exemplo, aí na hora que um toma consciência e fala, caraca, eu não quero mais ter claustrofobia. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e dizer que a gente atingiu a nossa meta de 1.000 inscritos, já passamos de 1.000 inscritos no nosso canal. E isso aqui no YouTube não é fácil não, gente. A gente está crescendo devagarzinho e pelo nosso pouco tempo, né, de programa. Então, eu quero agradecer a você e pedir a você que não é inscrito se inscrever no nosso canal também. E a nossa convidada de hoje vai ter assunto bom, viu, Priscila? Vamos falar bastante. Ela é terapeuta sistêmica, criadora do método de orientação sistêmico. Ela é esposa do Tobias Landim, mãe da Maria Augusta. Isso. É a Priscila Uemura. Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, viu, Marcelo? É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Olá para vocês também, pessoal. Ô Priscila, no comecinho do nosso programa, a gente presenteia os nossos convidados com o programa, com os produtos do nosso patrocinador, que é a Vivimar Alimentos. Gente, que coisa chique. Legal, né? Nossa. Vai comer bem com a família. Essa aqui é a linguiça toscana gourmet Vivimar. Nossa. Olha. Esse aqui é o toicinho temperado. Esse aqui é para fazer para o marido comer, tomar com cerveja. Nossa. Meu marido não toma bebe. cerveja. Bom, igual mas... eu também. E essa aqui é a sobrecoxa temperada. É só pôr na air fryer, a janta tá pronta e o almoço tá pronto. Tá bom? Que beleza. Muito obrigada. Isso daqui vai ser bom pro Dia dos Pais, hein? Isso. Um churrasquinho. Muito obrigada. A gente que agradece. Ô Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu estava vendo que você é terapeuta sistêmica. Sim, sou você terapeuta. Você pode falar para nós um pouquinho sobre o que é a terapia sistêmica? Na verdade, a terapia sistêmica, ela faz um trabalho que é além daqui e do agora. Então, eu não vou olhar aqui, por exemplo, se você precisa da minha ajuda, eu não vou olhar para você somente, vamos olhar aqui o que é a sua dor de cabeça ou a sua enxaqueca. Nós vamos olhar além disso. Ou seja, nós faremos toda uma integração de corpo, mente e alma. Entende? Com todas essas informações, tanto suas, quanto também nós consideramos toda a tua árvore genealógica. E é por isso que a gente trabalha nessa parte do campo sistêmico familiar. Que legal. Agora, para mim entender, quando que você conheceu essa terapia? Como que você entrou nesse mundo aí? Como eu entrei, caramba, essa história eu sempre conto. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre tive também digamos assim, um tino para essa parte da espiritualidade, de entender algo além da pessoa. E eu sempre tive um impulso de ajudar o próximo. Então, eu comecei fazendo faculdade de enfermagem. Chegou num ponto que eu olhava e falava, gente, mas a dor não é somente isso. Porque quando eu estava ali no leito, junto, né, cuidando do paciente, eles vinham com lamentações, com dores. Você chegou a formar? Eu não me formei. Eu terminei, na verdade, assim, eu fiz toda a faculdade, mas na hora de entregar o TCC, eu não entreguei. Falei, gente, não é isso. Sabe? Porque eu começava a perceber que era uma dor além. Eu falava, gente, isso é muito pesado para mim. Sabe? Porque para você trabalhar como enfermeiro é praticamente uma doação. Sabe? Pessoas que trabalham na área da saúde, como enfermeiros, médicos, é uma doação para o próximo. Tem que ter muito dom, né? Muito, muito mesmo. E aí, saí da parte da enfermagem e logo eu mergulhei na parte da estética. Eu pensava, bom, como é um pouco além disso, então eu acredito que antes da pessoa adoecer, ela precisa trabalhar a autoestima dela. E foi aí que eu comecei. Só que aí chegou num ponto
em que eu sempre estava fazendo essa busca de entender, de compreender um pouco mais sobre a alma. Sempre busquei muito entender as filosofias, as religiões. Eu sou apaixonada em todos os tipos de religiões. Legal. Tenho amigos de todas as religiões, todas as doutrinas. E foi baseando dentro disso que chegou num ponto da minha vida que eu percebi que não era somente algo estético. Era algo muito além da estética também. Até que chegou num ponto, num dia, em que o meu irmão mais velho morreu. E no dia que meu irmão mais velho morreu, ele morreu com 37 anos e ele tinha AVC, morreu dormindo. Uhum. E naquele dia foi muito estranho, porque tudo na nossa vida, eu falo na nossa vida, tanto na minha com o meu marido, a nossa pequena, como também na minha família de origem, tudo estava dando errado. Sabe aquele negócio que, tipo... Parece que por mais que você se esforce, o negócio não vai para frente. Você fala, caramba, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu consigo, eu sei que tem algo além, mas eu estou caindo sempre no mesmo ciclo repetitivo. E no dia da morte do meu irmão, foi o momento em que caiu essa ficha em mim. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Será que a minha vida é só isso mesmo? De eu ter que trabalhar... Sabe? É só trabalho, passar aperto financeiro, tentar buscar alguma coisa além. O que está acontecendo, sabe? E foi no dia do enterro do meu irmão que uma prima minha, a Anila, que eu amo de paixão, ela perguntou, vocês já ouviram falar de constelação familiar? E até então... eu já tinha buscado várias outras coisas, assim como eu disse, né, religiões, já tinha buscado reiki, essa parte energética. E aí, na hora que ela falou sobre isso, ela falou, porque parece que tem um ciclo repetitivo. Vocês são pessoas do bem, vocês são pessoas que estão sempre ajudando outras pessoas, mas parece que tem algo que sempre acontece com vocês. Então, a morte do meu irmão, eu falo que, ao mesmo tempo que foi algo muito doloroso para todos nós, foi também um impulso para que a gente, eu e toda a minha família, tomássemos esse novo rumo, esse novo olhar. E foi a partir daí que eu fui buscar o que era a constelação. E aí, no dia, inclusive, eu encontrei pela primeira vez lá em Ribeirão Preto, e a minha irmã e eu fomos até lá. Sabe quando você entra num lugar e você fala, caramba, parece que todas aquelas buscas que eu vinha fazendo ao longo da minha vida, ela veio trazendo a resposta ali. De olhar e falar, gente, é isso. Eu estava repetindo um padrão igualzinho do meu pai, igual a minha mãe, sabe? Igual dos meus antepassados. E foi assim que eu mergulhei nisso, sabe? Eu falo que a constelação que me escolheu, nem fui eu que escolhi a constelação. Porque aí, quanto mais eu aprendia, eu entendia que eu não sabia nada. Quanto mais eu mergulhava, mais eu percebia o quanto que nós temos um amor muito profundo pelas pessoas da nossa família, pelas pessoas que fazem parte dos nossos vínculos. E a constelação, ela traz tudo isso à tona. E foi a partir daí que tudo começou e que eu assumi que eu era terapeuta, porque até então eu fugia disso, sabe? Foi uma imersão que você fez? Sua irmã foi junto também? Minha irmã foi junto comigo. Na verdade, a gente participou de um grupo, né? Porque tem grupo. Você pode passar por um atendimento em grupo ou você pode passar por um atendimento particular, no individual. E nesse dia foi em grupo. E quando é em grupo, é muito interessante porque, por exemplo, se você tem uma questão e eu falo assim, Marcelo, escolhe uma pessoa que está aqui para te representar. A pessoa nunca te viu. E aí a pessoa, ela se posiciona no teu lugar, né? E você vê de fora o que... Exato, você vê de fora o que está acontecendo, sabe? Então, essa pessoa, ela praticamente, ela percebe talvez algumas coisas que são suas, sabe? Algumas sensações, e aí é o momento que você olha e fala, caramba, é isso que está acontecendo comigo. Ô Priscila, na visão sistêmica do que você trabalha, a crença, igual você falou, a gente carrega as coisas dos antepassados, ela tem, o que ela vê também subconsciente, a gente tem atitudes que já é de pessoas, como que vocês veem essa, que a gente fala na Igreja Católica fala da herança, deixa eu lembrar qual que é a expressão que eles usam, a maldição hereditária? Hereditário, tem alguma coisa a ver com isso também?
Sim, a gente fala sobre essas heranças de padrões. Só que, na verdade, essa herança de padrões, a gente não fala nem como uma maldição, porque a gente fala que até mesmo aquilo que é ruim, ele está sendo solicitado para que algo seja mudado a partir do nosso próprio comportamento. Então, a partir disso, existe aí uma conduta moral, uma conduta espiritual, uma conduta também de autoentendimento, sabe? Para que nós possamos evoluir e não passar mais por aquele problema. Então, por exemplo, você fala da estrutura de crenças. A gente vai olhar, sim, esse programante a partir de você. Sabe? Mas quando nós vamos investigar na tua árvore genealógica, no teu campo sistêmico, nós vamos observar que você não age dessa forma, com esse padrão, digamos assim, negativo. Eu até faço assim, entre aspas, justamente porque às vezes a gente acha que é negativo, mas é uma forma de defesa para a gente defender um valor inconsciente, entende? Então, esse valor inconsciente... Mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim, porque é um instinto de proteção. Então, aqui nesse ponto, eu consigo entrar um pouco na neurociência também, sabe? Porque aí, dentro da neurociência, é o seu instinto de proteção, onde algo fez mal lá no passado, e o seu organismo, a tua mente, vai fazer de tudo para te proteger e para te livrar daquele mal. Entende? Porque se você está correndo risco de vida ou se a sua sobrevivência está ali entrando num caos, você vai sair disso. Então, por exemplo, se é nesse ponto em que a gente consegue observar dentro de um campo sistêmico se isso vem a partir de você ou se isso é uma repetição de um padrão comportamental familiar. Aí dá para perceber se isso vem de você, se vem do seu pai, se vem da sua mãe, se vem dos seus avós, bisavós. Então, entra toda uma estrutura de crenças, toda uma história para que a vida chegasse até aqui. Entende? Entendi, perfeito. Uma coisa que eu reparei esses tempos, eu sou claustrofóbico. Ah, interessante. E eu percebo, aí meu pai era claustrofóbico. Tem uma irmã que é claustrofóbica. Aí eu estudando esse comportamento, crença, comportamento humano, aí eu falei, nossa, eu acho que eu herdei isso do meu pai por conta do comportamento dele. Então eu vou fazer de tudo para eu não passar para o meu filho. Então eu faço tudo ali, coisa, mas o meu filho, Ele tem também? Estranhíssimo isso. Olha, com 4 anos de idade eu percebi isso. Na hora que eu vou pôr a camiseta nele que se engastar, na hora que se aperta ele igualzinho, e eu nunca fiz nada perto. Falei, gente, que isso não é normal. Até comentei com a minha esposa. Falei, mas da onde? Será que está na carga genética, alguma coisa ali? Que explica isso nessa parte? Interessante. Porque ele tinha que ver um comportamento meu, eu pensava assim, né? Sim, e você nunca demonstrou na frente dele, né? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Então, isso traz algo do seu próprio sistema familiar. Então, por exemplo, você tem, seu filho tem, seu pai tem. A gente precisa observar o que aconteceu com o seu bisavô. O que aconteceu com ele e que houve algo em que envolvia talvez asfixia ou algo nesse tipo. Entende? Porque dá para perceber que é um padrão repetitivo masculino. Vem da parte do papai. Então, a gente vai observar aí. Será que teve imigrantes? Quem foram essas pessoas que talvez ficaram asfixiadas? A gente pode buscar na tua árvore genealógica tanto os imigrantes quanto pessoas que talvez foram enterradas vivas. Porque nem sempre essas dores, elas estão aí por acaso. Geralmente tem algo muito doloroso, sabe? E que se tornou talvez um segredo para a tua família. Então, por exemplo, não somente isso. Pode ter inúmeras vertentes. Então, por isso que eu falo, quando a gente abre um campo sistêmico, a gente precisa observar o que de fato está mostrando. O que eu estou te dizendo aqui são algumas hipóteses. Algumas possibilidades dentro dos estudos. Meu bisavô era homem de guerra, morreu na guerra, tomou um tiro na perna e foi morrer em casa. Meu avô contava umas histórias assim também. Interessante, ó, você já falou. Ele era da Síria. Meu avô veio no porão do navio, sem ver sol, no porão do navio, que coisa estranha. Pronto, já achou. Tá vendo? E provavelmente, se você sente um nó na sua garganta na hora que você lembra disso, tá aí a sua questão. E isso transcende o natural. Total. E aí onde que busca a terapia sistêmica, ela busca uma cura nessa transcendência? Sim, a gente busca uma reparação através do seu trauma. Então, a gente precisa identificar onde que está a origem do seu problema. Aonde que isso iniciou? Foi a partir da sua vida,
a partir da gestação da sua mãe, ou foi vindo de gerações passadas. Então, é a partir daí que a gente consegue identificar. Na hora que a gente identifica onde que está a origem, a gente consegue dar um novo sentido para essa história. Porque, às vezes, a gente olha para a dor, mas a gente não consegue olhar para, nossa, que bom que deu certo isso, ou que bom que deu certo aquilo, sabe? Então, a gente consegue trazer um novo olhar para aquela história que foi tão dolorosa para as pessoas da família. Porque não impacta só uma pessoa, impacta todos que estão ali ao redor. Vixe, todo mundo vira vítima, né? Todo mundo. E é inconsciente isso. Porque quando fala, todo mundo vira vítima, mas é muito inconsciente. Enquanto a gente não sabe que nós estamos a serviço desse campo de reparação, ou essa reparação que eu falo é uma melhora significativa para a gente conseguir trazer uma melhor pureza, tanto nós quanto como seres humanos. Enquanto a gente não tiver noção disso, praticamente a gente vai continuar repetindo a mesma dor. Ô Priscila, essa é uma ressignificação mental ou ela tem que transcender isso? Você consegue falar para mim que eu pergunto? Perfeitamente o que você está perguntando. Nós temos níveis. Dentro do nível da terapia sistêmica, nós trabalhamos no nível mental, corporal e espiritual, né? O da alma. Então, nós vamos no nível da alma. No nível da alma é onde nós não temos ego. Então, por exemplo, dentro da neurociência, a gente sabe que existe um piloto automático. Nesse piloto automático é onde está todo o teu lado racional. E você fala 1 mais 1 é igual a 2. Esse piloto automático, às vezes, me fala para mim que a gente não tem livre-arbítrio, nada, mas eu estou enganado, né? Muito. A gente não tem livre-arbítrio. A gente não tem? Não tem mesmo. Eu percebo que não. Dentro do campo sistêmico, dentro do que eu observo, nós não temos. É praticamente assim, é como se nós já tivéssemos nascido para ser algo em extrema essência. Todo mundo nasceu para ser feliz e para brilhar na vida. Sim, eu sabe? Todo mundo nisso. nasceu para ser feliz, para ser próspero, para ser abundante em todas as áreas. Só que no meio do caminho vão acontecendo situações, não é? E vai gerando bloqueios na gente. Vai gerando bloqueio, porque você vai sentindo, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu pertencer a essa família. Então, se você está no seu núcleo familiar, todo mundo age de um jeito, como que você vai pensar diferente? Você vai falar, cara, o nosso próprio instinto vai falar assim, você sozinho não vai conseguir sobreviver. E isso é dos tempos primórdios. É mecanismo de defesa que muitas vezes não está fazendo. É igual a defesa contra o dinheiro, quando a pessoa é criada com o dinheiro é mal. Exato. O subconsciente meu está falando, não, peraí, não entra, você ganhou, agora você vai ter que perder tudo porque você está em perigo. Exato. É mais ou menos isso. Bem isso, bem isso. Inclusive, eu até escrevi um e-book, sabe? Que logo eu vou lançar ele, que é justamente falando sobre o dinheiro. Todos os problemas, os perrengues que eu já passei sobre dinheiro, eu tinha uma dificuldade de, sabe? Transcender e mal eu sabia que estava num nível espiritual isso, sabe? Estava num nível mais energético. Então, esse piloto automático nosso, por um instinto de defesa e por uma defesa mentirosa. Exato, né? Exato. Isso que tem que entender, né? Mentirosa, porque assim, você faz tudo para você pertencer à sua família. Existe um programante interno que chama necessidade de pertencimento. Você vai fazer tudo por essa necessidade de pertencimento. É aqui que você vai se auto-sabotar. É aqui que, de repente, nessa necessidade de pertencimento, você vai sentir culpa, porque você vai ser muito feliz, financeiramente, por exemplo, e as outras pessoas da sua família. E aí, como que você fica? Se você olha para o teu passado e você observa toda aquela galera que você ama tanto, passando uma dificuldade financeira. Tudo isso inconsciente. Inconsciente, totalmente. Então, você se auto-sabota, você entra naquele mecanismo do tipo, cara, eu vou fazer uma coisa, mas aquilo não deu certo. O que está acontecendo? Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu dou conta. Na hora do vamos ver, parece que eu me auto-saboto, eu perco o horário, acontece alguma coisa na minha vida, sei lá. Ô Priscila, até aí eu entendi perfeitamente esse lado que é palpável dentro daquilo que a gente vive. Agora, não sei se você vai poder responder ou saber responder, mas agora eu quero entender o lado que transcende isso, igual o que eu te contei sobre esse tipo de
Oh, meu Deus. Como se diz? O problema é que eu tenho de ser claustrofóbico, por exemplo. Que vem de um outro lugar e traz para cá. Eu não convivi. Entendi. Vamos lá. Dá para a gente observar isso tanto através da neurociência, principalmente através da epigenética, quanto também dá para a gente olhar através do campo sistêmico. Então, o que a neurociência fala sobre isso também? Nesse sentido? Epigenética. A epigenética é algum... carrego no DNA? Sim. Eu carrego no DNA. Então, eles falam sobre isso também. Na verdade, eu tenho um professor maravilhoso, professor Sérgio. Ele é incrível, ele é neurocientista e ele fala sobre essa parte, sabe? Nós temos o nosso DNA. E o nosso DNA, ele é perfeito. Perfeito de tudo. Ele é literalmente assim, trazendo aqui um pouquinho da palavra, né? Mas é literalmente a imagem e semelhança de Deus. É ali que está a imagem e semelhança. É ali que nós estamos idênticos a Deus. Enfim, só que no meio desse processo, esse DNA, ele é alimentado. Então, por exemplo, como que ele é alimentado? Existe uma camada de proteína. E essa camada de proteína que é responsável para alimentar o DNA, que é aquela hélice. Então, que vai chegar chega num ponto que, por exemplo, aconteceu um impacto na tua vida e isso gera um bloqueio na sua célula. A sua célula vai entender essa mensagem como uma resposta adaptativa àquele ambiente, àquela situação. E agora você imagina quantos bilhões de células você não tem no teu corpo. Cada uma delas tem um DNA. Isso faz muito sentido agora. E aí o que vai acontecer? Suas células inteiras, elas vão começar a carregar como um instinto de defesa e ela vai mandar essa mensagem para o seu DNA. E é nesse momento que às vezes as pessoas falam, gente, está no DNA isso daqui. Só que, na verdade, é o que está alimentando o DNA, a camada de proteína. Então, na hora que a gente consegue acessar essa memória, e essa memória vem através da sua informação, do que você sabe da tua família, e é aí que a gente consegue chegar até essa memória. Então, não está no DNA, tá superficial. Superficial. Não tá tá na dentro. camada de proteína. Tá na camada de proteína que manda a informação para o DNA. E isso passa de geração para geração. Total. E tem um outro processo muito interessante. Doida. Tem um processo muito interessante que, por exemplo, quando a sua mãe estava grávida de você, ela gestou você durante 9 meses. Tem pessoas que nascem antes, né, os prematuros, mas isso não vem ao caso agora, mas durante a gestação, você capta e carrega toda aquela estrutura de memórias da sua mãe durante 9 meses. Tudo que a sua mãe sentiu faz parte de você. Priscila, como que cura isso? Entende? Cura assim. Sim, como que trata isso? É um tratamento? Sim, é um tratamento através daquela ressignificação. Lembra que você falou? Sim. E dentro da ressignificação, eu falo que ela é muito mais profunda do que algo racional. Sim. Porque ela não é entendível. Sabe aquele negócio quando você fala assim, cara, eu simplesmente gosto de graça dessa pessoa? Isso basicamente é uma porta de abertura para mostrar o amor profundo que você tem por aquela pessoa. E o que realmente estava te levando a ficar olhando para aquela dor. Porque alguém não foi visto, algum segredo aconteceu ali naquela família. E que gostaria de ser revelado. Só que como ninguém tinha, digamos assim, coragem de olhar porque fez mal para alguém, alguém sofreu muito, outras pessoas vão trazendo isso dentro do campo sistêmico. Então, por exemplo, aí na hora que um toma consciência e fala, caraca, eu não quero mais ter claustrofobia. Eu tenho coragem de olhar para isso, eu sei que vai doer. Porque, realmente, dói a gente lembrar de uma história dolorosa nossa, né? Mas aí, na hora que a gente olha para essa situação, a gente consegue trazer essa ressignificação de alma, sabe? Emocional mesmo. Ela é muito mais profunda do que algo racional. É aquele amor que você fala, caramba, era isso, eu não sabia explicar. Aí liberta? Liberta. Liberta totalmente. Aquela série, Uma Nova Mulher... Perfeito. Na Netflix. Perfeito. Fala muito sobre isso, né? É aquilo lá, gente. Se vocês não assistiram... Pode indicar mesmo. Se vocês não assistiram, gente, assista a série Uma Nova Mulher.
essa série mostra, até me arrepia, porque assim, eles conseguiram fazer de uma forma tão incrível e mostrar tanto as dinâmicas, ou seja, o desenrolar, o envolvimento dos personagens, assim como acontece no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, ali dentro daquele seriado, eles mostram na hora que o Xamã, ele chama Xamã, eu acho que é isso mesmo. O constelador, ele está fazendo ali o movimento com os bonequinhos, ali mostra como que vai acessando aquelas memórias inconscientes desse campo sistêmico. Qual é a memória que está aparecendo ali? Se é da bisavó, se é da mãe, sabe? Então, tudo isso vem trazendo à tona. É daquele jeito que acontece. Dentro daquilo que a gente conversou sobre o subconsciente, guardar aquilo que a gente vive desde criança, uma pessoa que tem problema com relacionamento familiar também, geralmente ela trouxe também, né? E muitas vezes é porque ela também não se posiciona no lugar dela. Exatamente. No lugar que eu falo para o pessoal entender o que eu estou querendo dizer, assim, é pai, ou quer tomar o lugar da mãe, tipo assim, né? É isso. E isso acontece inconscientemente, viu? A gente nem percebe. Mas deixa eu usar um exemplo. Posso? Deixa eu pegar aqui. Ó. Você trouxe os bonequinhos também? Eu vou mostrar os bonequinhos para você, mas eu acho que vai ficar pequenininho aqui. Mas eu vou mostrar aqui através da garrafinha, que é muito interessante essa questão. Inclusive, meu professor, o Rupert Sheldrake, ele fala sobre essa parte mais energética do campo sistêmico. Então, ele traz um estudo bem interessante sobre isso, sabe? Falando sobre esse lugar vago, digamos assim. Mas praticamente é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que aqui está a mamãe, aqui está o papai. Certo? E acontece alguma coisa entre a mamãe e o papai. Sei lá, eles brigam, discutem, essas coisas, né, que podem acontecer. E o filho está aqui. Me dá mais uma garrafinha aí. Aí, pronto. Aí o filho está aqui, certo? O filho está olhando a dinâmica do pai e da mãe. O que o filho vai fazer? Eu preciso ajudar alguém aqui, né? Isso. Porque é metade do pai e metade da mãe. Aí vai olhar e ele vai pensar, caramba, mas para que lado que eu vou? Você vai para o lado que está mais forte ou para o lado que está mais fraco? O lado que está mais fraco, né? Isso aí. Instinto natural do... Totalmente. Então, o que você faz? Se o lado ali está mais fraco, vamos supor, geralmente, é porque eu vou colocar mamãe, porque é muito comum. É muito comum nos meus atendimentos aparecer aí um filho. Mas tem casos dos pais ser mais fracos. Tem. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, aí o que acontece? Vê que a mamãe tá ali meio que fraquejando. Aí o filhinho chega e fala, eu preciso fazer alguma coisa para salvar minha mãe. Eu odeio meu pai. Pá, já excluiu o pai. E só de falar assim, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, isso vai trazer uma certa exclusão. E claro, né, a pessoa tem todo um instinto de proteção, a gente não sabe o que está acontecendo, mas enfim. Partindo disso, excluiu o pai. Só que a energia do pai continua aqui, ó, nesse lugar. E aí esse filho vai fazer o quê? Fala, tá faltando alguém ali, precisa ser preenchido. Eu entro nesse lugar. Só que aí esse filho, ele mal percebe que chega num ponto que ele começa a ter atitudes semelhantes ao pai. Entendeu? Então, por exemplo... Porque a referência dele... Ele entrou num lugar energético onde está cheio de memórias do pai. Todos os trejeitos, toda aquela situação que ele não concordava com o pai. Ele só vai acordar quando alguém olha para ele e fala, cara, você está igualzinho ao teu pai. E tem uns que não acordam, né? Não, fica com raiva. Ixi, fica bravo. E aí, na hora que ele toma consciência, mas antes dele tomar consciência, sabe o que acontece na vida dele? Ele não consegue, talvez, casar. Ele se auto-sabota. Se casa, arruma problema também igual o pai arrumou ou não? Exato, pode acontecer. E trazer o mesmo relacionamento. Trazer a mesma situação. Ou, por exemplo, esse filho, ele vai ter dificuldade de ter um relacionamento amoroso. Ou ele vai falar assim, por que eu vou ter dificuldade? Eu não tenho dificuldade de arrumar um relacionamento amoroso, mas na hora que você vai investigar e vai observar o que está lá no programante dele, o que está nos pensamentos mais ocultos, o que a alma dele está falando com relação a isso. Está mais ou menos assim lá por trás. Caramba, para que eu vou casar se eu já tenho praticamente uma esposa para cuidar? Já casou. Se eu tenho meus irmãos para cuidar e já são meus filhos? Gente, não faz sentido. Então, é como se ele tivesse literalmente posicionado nesse lugar do pai. Ou da mãe, isso pode acontecer. Ou vice-versa.
Eu bati um papo aqui com a Rose Mazeto, se você tiver a oportunidade de ver. Ela é coach também, ela tem empresária. Ela fez isso aí, ela contou isso aí que aconteceu com ela, que ela enxergou e foi o que libertou ela. Falou, Marcela, estava no meu lugar totalmente errado. E explicou justamente isso certinho que você está falando. Aí depois você faz até uma comparação, né? Foi perfeito isso. E o que isso retrata? Isso retrata as leis sistêmicas. Então, por exemplo, o que são as leis sistêmicas? É tudo aquilo que a gente vai seguindo de forma inconsciente por uma necessidade de sobrevivência, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, se uma dessas ordens são rompidas inconscientemente, rompidas dessa forma que eu acabei de mostrar aqui para você, acaba que a pessoa ela se priva de ser feliz em alguma área da vida dela. Seja relacionamento amoroso, financeiramente, prosperar através da profissão. Até assim. Lidar com pessoas também. Tem gente que tem esse problema no trabalho. Total. Como você falou, pertencimento. Então, qual que é o primeiro? Pertencimento. Isso. Qual que é o outro? Hierarquia e equilíbrio. E também é nesse sentido, os três. Hierarquia, pertencimento e... Isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas é os três que mantém a base ali, é isso. Porque é tudo tão simples, sabe? Só que a nossa mente racional, ela quer entender cada vez mais, mas é muito simples. Por exemplo, o que vem a ser a hierarquia? É a ordem cronológica de cada um. Sim. Ordem cronológica é o momento exato em que você entrou no sistema familiar. Certo. Primeiro veio o seu avô, depois veio seu pai, depois veio você. Isso é uma ordem cronológica. Aí depois veio o seu outro irmão, depois veio outro irmão e depois veio... Sabe? É uma ordem cronológica. E nessa ordem cronológica é necessário colocar respeito. Entende? É onde a hierarquia Exato, é onde a hierarquia faz parte. Então, você olha para a hierarquia, você fala, não, eu respeito que eles são os mais velhos, mas eu não preciso fazer como eles, eu posso fazer da minha forma. Mas eu também não preciso julgar, eu não preciso achar que eu sou melhor do que o outro, porque é nesse ponto da hierarquia que, às vezes, a gente acaba criando conflitos ou até mesmo emaranhamentos. Sabe? Esses emaranhamentos são os conflitos, as brigas, sabe? Aqueles pesos que a gente carrega, mas que a gente sabe que não está na cabeça. A gente fala, gente, é uma dor que eu sinto lá na minha alma, sabe? Sinto lá no meu coração, não sei explicar. Enfim, mas a hierarquia é basicamente isso. Já o pertencimento está muito ligado com a necessidade de pertencer a um clã familiar. Isso não significa, por exemplo, quando você vai seguir o seu próprio destino, o seu sonho, isso não significa que você não pertence mais à tua família, sabe? Muito pelo contrário, você pode seguir o seu caminho, você pode seguir o seu destino, mas é aqui as suas origens. Você veio dessa família, você também pertence. Então, todas as vezes que a gente exclui alguém da nossa família, a gente não aceita que aquela pessoa faz parte, a nossa própria alma, ela acaba trazendo uma exclusão, sabe? Ela traz essa exclusão, né? E ao mesmo tempo que traz essa exclusão, ela sente essa necessidade de colocar essa falta do outro, que foi basicamente essa dinâmica. Se eu julgo, eu excluo essa pessoa. Né? Mas na hora que eu reconheço que a pessoa está ali, que ela também faz parte, que foi isso que aconteceu, ela volta a pertencer e esse elo, sabe, doloroso, ele para de se repetir. Porque um vai querendo assumir o lugar do outro nessa ordem cronológica. Vai bagunçando tudo. Total. E na ordem do equilíbrio é aquela base dos 50%. 50% de um, 50% do outro, e ambos formam 100%. Então, por exemplo, hoje você só é o Marcelo porque você recebeu 50% do teu pai, 50% da tua mãe, e isso fez você aqui, 100% perfeito. Entende? Perfeito. Aquela hora que eu te cortei, não te cortei, falei que você falou da neurociência, eu quis entender da neurociência, né? Aí você explicou o que a neurociência fala sobre o DNA e eu entendi perfeitamente. E o Cissé ia falar da parte sistêmica. Isso. Ela tem uma explicação também. Isso, ela tem uma explicação também, só que essa parte eu nem vou me atrever porque é muito... Ela tem muita matemática, sabe? Ela tem muita matemática e dentro do estudo do Rupert Sheldrake, ele trouxe esse estudo que eu achei muito interessante, que inclusive ele fez com os ratinhos. Que, por exemplo, ele veio pegando esses ratinhos e colocando dentro dessa parte da... Como que eu explico? Ele fez tipo um labirinto.
E nesse labirinto, a ratinha, ela tinha que chegar e tocar num lugar para ela pegar um alimento. Só que até ela encontrar dentro desse labirinto onde era esse lugar, levou muito tempo. Aí essa ratinha teve filhotinho e ele foi pegando os filhotes dos filhotes do filhote e fazendo isso. Então ele percebeu que esses ratinhos, eles mesmos já vinham trazendo eles não passavam mais por toda aquela dificuldade que a ratinha... Novo, assim, eles não passavam mais por aquela dificuldade. E ali eles já iam direto lá no ponto. Então, assim, existe todo um estudo por trás, né? E o que é mais interessante é que, quando se trata do campo sistêmico, é algo que não dá para explicar cientificamente, porque praticamente não é ciência. Na hora que passa a falar de alma, você transcende, né? Já não é ciência, não cabe aí. Eu entrei num sofrimento muito profundo quando eu comecei a estudar sobre as constelações, sabe? E eu buscava entender muito sobre isso, porque eu não conseguia compreender, sabe? O que era isso que trazia essa consciência e a gente não sabe de onde vem esse instinto? Porque, por exemplo, existe algo dentro de você que você fala, caramba, eu sei que eu tenho esses valores comigo. Você sabe uma coisa que é certo ou que é errado. Que coisa que você nem aprendeu com a tua família. Que talvez tivesse vivido isolado em algum lugar, eu ia carregar isso também. Né? Exatamente. Sem ter comunicação com a civilização, vamos dizer assim. Exato. Né? Isso é estranho, né? Não é? E aí a gente... É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? É nesse instinto que a gente observa o campo das constelações. Então, qual é esse instinto? Por exemplo, se você olha os pássaros, como que eles sabem que está para chegar o inverno? E que eles precisam voar para outro lugar? As direções que eles têm. Como que eles sabem? Como que eles se norteiam a partir disso, se não for através desse instinto? Como que ele sabe quem é o bando dele? Como que o salmão sobe aquele para poder desovar, né? Como? Da onde que ele tirou isso? Você entendeu? Entendi. É nesse instinto, sabe? É nessa profundidade da alma que o Bert Hellinger nos trouxe esse entendimento. Que a gente compreende que simplesmente somos parte de um todo. E que a gente segue algo por um instinto de sobrevivência. E nesse instinto de sobrevivência existe também um amor muito profundo. Então é onde ele falava muito pra gente sobre o não julgamento. Sabe? Porque como chama esse autor que você falou, né? O Bert Hellinger. Isso, Bert Hellinger, ele que é praticamente criador da constelação. Ele foi padre, se eu não me engano. Não. É isso mesmo. Ele foi missionário. É missionário. Ele foi um missionário. E foi numa época... foi bem na época que aconteceu a guerra, lá na Alemanha. Na Segunda Guerra? E, inclusive, nessa época, é um ponto muito interessante que eu gostaria muito de abordar aqui com você, porque tem muitas pessoas que perguntam, falam, mas é verdade que Bert Hellinger era nazista? Porque falam isso, né? As pessoas comentam, né? Mas, enfim, dentro de todo o estudo, inclusive, existem 2 livros muito legais do Bert Hellinger que fala sobre isso, que é Meu Trabalho, Minha Vida, e o outro é... Ai, gente, Um Lugar para os Excluídos. É muito bonito porque ele fala sobre toda essa passagem. Porque, praticamente, ele não tinha escolhas. Quando acontece uma guerra, por exemplo, você não tem escolha. Aqui no Brasil, a única coisa que se você negar, você pode ser penalizado à morte, é se acontecer uma guerra e você falar que você não vai. Se for chamado e não ir, né? A mesma coisa lá. Agora, você imagina naquela época, né? Então, foi um lugar assim que ele não teve escolhas. E, a partir disso, ele era um seminarista. Ele era um missionário, desculpa. Ele era um missionário. E nessas missões que ele fazia, era onde ele ia para lugares para pregar pregar o catolicismo, sabe? Para pregar as orações de Jesus, enfim. E ele conheceu as tribos Zulus. E foi a partir dali que ele começou a entender que existia alguma coisa diferente. Ele começou a observar, por observação. Por observação. Porque ele olhava e falava, gente, mas essa tribo aqui tem um negócio diferente nela. Porque todas as outras que eu via o pessoal brigando, mas é que eu estou vendo um respeito tão profundo. Então, ele via um respeito muito profundo e muito mútuo entre as pessoas. Ele percebia que ali, quando os mais novos erravam, os anciãos, eles eram extremamente respeitados.
E ali ele via que todo mundo respeitava os anciãos, eles falavam, os menores respeitavam, e nisso existia uma grande harmonia. Ele falou, nossa, que interessante. Só que aí foi depois que ele voltou, depois que aconteceu toda essa questão relacionada com a guerra, foi o momento que ele acabou deixando a ordem missionária, e ele falou assim, não, eu vou mergulhar. Ele mergulhou nisso. Ele mergulhou nisso. E o mais interessante de tudo é que ele não, na verdade, assim, não foi ele que criou as constelações, entende? Ele entendeu que existem essas leis sistêmicas dentro deste campo energético, digamos assim. E foi a partir daí que ele começou a mergulhar no estudo, no autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, ele estudou Freud, ele estudou vários outros psicanalistas famosos, entende? Inclusive, assim, eu acredito que ele estudou PNL também, porque ele fala dos estudos e também trazia questões relacionadas com Virginia Satir. Inclusive, Virginia Satir foi uma mulher muito incrível que trabalhava com terapias familiares e que ela também tem um bracinho ali na PNL, sabia disso? Não sabia. O Bandler, Richard Bandler teve contato com a terapia familiar e onde ele também desenvolveu várias técnicas ali que vêm também dessa mesma Eu ia origem. te fazer essa pergunta, qual que era a ligação que tem, né? A constelação familiar com a PNL, né? PNL tem umas coisas muito legais. Ela vai mexer muito com os seus programantes. Ela vai mexer com o seu piloto automático. É maravilhosa. Ela consegue trazer, dar uma bugada na mente, sabe? É como se fosse ali trabalhar no HD mesmo, né? Externo ou interno, né? Do próprio computador. Aquilo que você estava falando de observar, tem hora que a gente eu percebo que parece que dentro da gente tem no meu caso, tem um Marcelo observador de mim mesmo. É estranho isso, né? É a sua consciência. É a consciência, né? Parece que ele está pessoas... pilotando ali assim, e eu aqui não sou eu. O meu eu é aquele lá do fundo, né? O seu verdadeiro eu. E é interessante que é bom você falar isso, porque tem pessoas que não percebem, saber disso? Eu acredito que não percebem. Tem pessoas que não percebem. Então, assim, agora me fala, quem é essa pessoa que olha os seus pensamentos? Então, que coisa doida. É a sua consciência. É a consciência, é né? a sua alma, sabe? Cada pessoa tem um nome. Isso transcende, né? Transcende o quê? Transcende. Então, por exemplo, você consegue perceber se você tem um pensamento negativo, você consegue perceber e tomar consciência e falar, caraca, olha eu fazendo esse negócio errado aqui de novo. Aí começa a te chamar a atenção, né? É a sua própria consciência. Ô Priscila, no comecinho a gente falou que você é a criadora do método de orientação sistêmica. Sim. Fala um pouquinho sobre esse método pra gente. Na verdade, eu ensino a constelação sistêmica para os meus alunos. E ali eu ensino eles todo o meu trabalho mesmo, tudo que eu vim desenvolvendo ao longo desses 10 anos. Todas as minhas experiências. E ali eu ensino eles a fazerem atendimentos no individual. Então, eles aprendem a fazer atendimentos com bonequinhos, eles aprendem a fazer atendimentos só conversando aqui, sabe? Você forma, então, pessoas para trabalhar na constelação, é isso? Sim, e é muito bonito, porque eles não ficam focados sempre somente com constelação. Não. Eu trago outras bagagens para que eles consigam entender um pouco além, sabe? Do que está por trás, situações, informações. Por exemplo, eu trago também a neurociência, eu trago a epigenética, eu trago um pouquinho também da psicogenealogia, eu vou trazendo essas informações onde eles vão trazendo, conseguindo trazer de uma forma mais palpável e, de fato, conseguir encontrar ali a origem do problema na vida de qualquer pessoa, sabe? E para eles também, né? Então, primeiro eu falo assim, primeiro você transforma a sua vida para depois você transformar a vida das outras pessoas. Nada mais coerente, né? Sim. E outra, é o que vai ser um reflexo, né? Sim. A física quântica tem alguma coisa a ver com... Tem sim, gente, tem. Só que assim, eu falo que todo mundo faz uma bagunça, né? Pega uma caixa aqui e abre outra e põe uma coisa aqui. Você fala, meu Deus, vira um balaio que de gato, né? Me acaba não entendendo. Que bagunça, né? Aí eu falo, gente, que rolo. Mas tem. Porque olha só que coisa mais incrível. Eu falo que a física quântica, ela veio assim justamente para ajudar a humanidade a dar um salto quântico, sabe? Um impulso muito além daquilo que a gente poderia imaginar. Por exemplo,
quando fala sobre os emaranhamentos, não quer dizer que seja idêntico à mesma comunicação. Emaranhamento sistêmico dentro da física quântica é uma coisa, emaranhamento sistêmico na constelação é outra coisa, sabe? Mas, assim, a gente percebe que está no mesmo nível, sabe? Todo esse nível espiritual, esse nível energético que a gente não consegue estar além dos nossos olhos, a gente olha nessa parte mais quântica, sabe? A gente vai lá nas moléculas. Inclusive, você sabe que tem até um estudo que, inclusive, foi Albert Einstein. Ele fez um trabalho muito interessante depois que ele trouxe a teoria da relatividade, ele defendeu. Ele falou também sobre um estudo. Ele estava começando a perceber que existia algo que tinha uma vibração além do que ele estava conseguindo perceber nas próprias partículas e nas moléculas de átomos. E aí ele deu até um nome interessante, não sei o que lá, fantasmagórico. Ah, eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. É esse nível. É nesse nível. E aí ele foi tão inteligente nessa época que ele fez o quê? Ele falou, caramba, mas se eu defender agora essa nova teoria... Vai bugar a cabeça dos outros. Ele mesmo ia derrubar a teoria da relatividade, entende? Então, o que ele fez? Ele começou a chamar os próprios alunos, pessoas que seguiam ele, né, para continuar fazendo esses estudos. Inclusive, teve uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel, baseando... são 2, se não me engano, eu não me recordo o nome deles, mas eles ganharam o prêmio Nobel baseado em toda essa teoria que o próprio Einstein tinha trazido. E eu percebo dentro do trabalho que eu faço que é nessa caminhada aí, sabe? É nesse nível. É nesse nível. Na física quântica fala do efeito Zenon. Não sei se você já ouviu falar. Porque tudo que você observa parece que trava, não manifesta. E expande. E não manifesta, por a gente expande. Na terapia sistêmica, se a gente preocupar demais e focar em querer resolver demais, também não trava um pouco? Olha, é por isso que eu falo que a minha terapia, e eu ensino para os meus alunos o seguinte, gente, a nossa terapia é breve. O que isso significa? Você olha uma vez e você não vai olhar mais para aquilo. Aí você tirou o efeito Zenon. Exato, é isso, né? Exatamente. Então tem ligação, tem sim. ligação. Sabe por quê? Vamos supor, você chega para mim e fala, Priscila, eu quero resolver esse problema aqui. Como nós vamos resolver? Eu falo assim, vamos olhar para isso? Vamos. Só que esse problema está lá na tua memória. Então, nós vamos ampliar. Chegar pertinho, você vai olhar e falar, caraca, era isso. Só que aí, a nossa mente, cara, nos sabota demais. E aí, o que vai acontecer? Você vai falar, cara, descobri que era isso. Beleza. Só que aí, vamos deixar? Aí você vai olhar e falar, mas por que o fulano fez isso? Mas o ciclano. Aí já vai desviando. Aí pronto, já desviou tudo. E aí você criou outro problema ao invés de olhar para a solução. Então é por isso que eu falo, gente, é uma terapia breve. Você vai olhar uma vez e aquilo que você olhar é o que tocou o teu coração, é o que vai ficar dentro das tuas memórias. Que legal. E aí é o momento que a pessoa solta, vem o momento Zenão. É o que solta. É o que solta, fala, vamos deixar fluir? Gente, agora, ó, vida que segue, olha pra frente, que agora as coisas vão fluir. E a pessoa, quanto mais ela vai deixando, sabe, aquilo adormecer, digamos assim, decantar no próprio coração, na alma, no espírito, sei lá, na consciência ou no campo sistêmico, não importa, isso começa a trazer fluidez para a vida. Isso faz muito sentido na vida, né? A gente experimenta isso mesmo, muito, né? Aquilo que a gente tenta as coisas, fala, agora eu não vou mexer com isso mais não. Quando vai acontece. Exato. Isso é o efeito Zenão. Na hora que você fala, cara, eu vou largar a mão disso, cansei, sabe? Aí as coisas acontecem, porque você tirou o foco daquilo. Tudo que você foca demais expande. Só que não é somente o foco. Tem um segredo que ninguém te conta e eu vou contar aqui para vocês agora. Tem um segredo, viu? Não adianta só a gente focar numa questão e falar, eu quero fazer esse negócio dar certo. Você precisa entender qual é a tua real intenção. Então, é isso que eu ensino para os alunos. A real intenção. Por exemplo, o que seria uma real intenção? É basicamente o que está por trás dessa ação que você está fazendo aqui. A intenção mesmo. A real intenção. E o que é mais interessante é que isso é até bíblico, né? E a gente precisa entender o que é a real intenção do outro.
Por exemplo, quando eu falo da real intenção, tem pessoas que falam assim, nossa, mas fulano é tão bonzinho. Quem falou que esse cara ou essa mulher ia fazer umas coisas dessa? Mas olha a atitude que teve. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um tipo de atitude, você está lá na inocência, na maior das boas vontades, e a pessoa está lá, ai, vamos fazer amizade, só que ela está interessada num negócio que é seu. A intenção que não é boa, até por trás ali. É a real intenção. Então, a gente precisa saber que quando nós vamos focar em algo que a gente deseja muito, a gente precisa estar plenos, puros mesmo de espírito. Quando falo puro de espírito, gente, eu não estou... Está sendo completamente, assim, livre de religiosidade, sabe? Porque eu, particularmente, não tenho uma religião, eu sou espiritualista. Mas é livre de conceitos, sabe? É você simplesmente olhar para aquilo com o teu coração muito puro, sabe? Com uma real intenção. Por exemplo, eu vou colocar esse negócio aqui para rodar, porque eu acredito que isso vai ajudar os seres humanos a evoluir, a dar um passo adiante. Eu acredito, sabe? É dentro dessa crença, digamos assim, ou dessa fé, que vai conseguir contribuir para ajudar realmente o outro. Entende? É o coração de criança que Cristo fala. É isso. Não é? É o coração puro. É o coração puro. Porque você pode ver, quando é uma criança, caramba, é tão fácil trabalhar com uma criança. É simples. A criança não cria um monte de bloqueio. Agora, vai falar para um adulto. Gente do céu, é difícil. Não é por mal, não. Eu sou adulta, eu sabe? Já falei para alguns adultos, você está mais difícil que meu filho, para entender isso. Então. É difícil, né? Exato. Aí, na hora que você olha, você fala, nossa, é tão simples. Mas é nessa pureza mesmo. A gente só consegue criar algo na nossa vida se a gente tiver pureza no nosso coração. E nós também tivermos o desejo. O desejo, a necessidade, a vontade. É aí que você consegue gerar algo na tua vida. Então, eu tinha até falado que eu não ia entrar no assunto de explicar sobre o campo sistêmico, mas tem uma coisa muito simples que você vai entender perfeitamente. Por exemplo, sabe quando a gente vai brincar com os ímãs? Sim. Quando a gente coloca um ímã positivo com positivo, a gente pode perceber que eles repelem, né? Mas quando os lados são diferentes, negativo e positivo, eles se atraem. Sabe quando a gente coloca um próximo do outro, a gente percebe que existe uma energia que puxa ou uma energia que repulsa. Em volta dessas energias que elas partem do centro desses ímãs, ao redor é onde está toda essa estrutura e campo de informação que traz essas informações de conexão um com o outro ou de repulsa. Dessa mesma forma, acontece dentro do campo sistêmico familiar. Existe algo que atrai um ao outro e repulsa um do outro. Mas é esse campo de informação que se forma ao redor desses ímãs. Entende? No caso, é como se a gente fosse as pessoas, os próprios ímãs. Legal. Fica mais simples, Perfeito, né? Perfeito, deu para entender perfeitamente. Ô Priscila, dentro disso aí, eu já percebi que tem pessoas que falam assim, tem problema com relacionamento, por exemplo. Eu não sei o que acontece comigo, que eu sempre atraio esse tipo de homem, ou eu sempre atraio esse tipo de mulher. O que a terapia sistêmica fala sobre isso aí? Essas más escolhas? Na verdade, essas más escolhas têm uma lealdade genealógica aí, sabe? Está relacionado com algo que aprendeu dentro da família. Então, por exemplo, como que era a mãe dentro do relacionamento com o pai? Ou como era o pai dentro desse relacionamento com a mãe? Então, o filho terá a tendência em seguir aquele mesmo padrão lá de trás. Só que assim, para a pessoa conseguir enxergar isso, ela precisa ter um nível de humildade, de reconhecer que ela também erra, sabe? Porque às vezes quando a pessoa tá assim, eu não erro por nada, ixi, difícil conversar até com gente nossa, assim, é difícil, né? Nossa, mas acontece, né? E tá tudo certo, tem gente que é assim, tá tudo bem. Mas, por exemplo, isso... A pessoa que traz essa questão, ela precisa ter essa consciência que, tipo, ela vai aprender, nós seres humanos aprendemos dessa forma. Qual é? Ou a gente aprende através da observação, ou a gente aprende através da repetição.
né, da imitação. Eu vi, então eu imito. O modelagem que a gente É chama a modelagem. na PNL. Isso. É a mesma coisa. Então, a pessoa ela pode estar repetindo isso através do padrão da mãe ou do pai. E isso se dá através da transferência ou dupla transferência. Na transferência, a pessoa está praticamente assim. Vou usar um exemplo. A filha vê que a mãe briga muito com o pai. Então, essa filha briga com o marido para repetir esse padrão da mãe igual ao pai. Se a minha mãe brigava com meu pai, eu brigo com o meu marido. Agora, a dupla transferência é assim. A minha mãe odeia o meu pai, então, por isso, através do ódio que minha mãe tem pelo meu pai... Eu odeio os homens? Eu odeio os homens também. E isso vice-versa, para os homens também. Gente, o trem é muito doido. É muito doido. Eu já pensei sobre isso. Eu vi um documentário sobre um serial killer americano que ele assassinava mulheres. Aí foi ver a infância dele. Com a mãe. Que coisa doida. Você vê que aí, no fim, na hora do julgamento, o pai de uma das mulheres falou, eu te perdoo? É esse ou não? Não, esse aí eu já vi também. Você viu também? Nossa, não, eu tô te falando que o que fez ele ser serial killer foi a maldade. Ele teve ódio da mãe e ele assimilou todas as mulheres como a mãe dele e ele queria fazer mal com toda mulher que ele tinha. Olha que coisa doida. Transferência. A dupla transferência. E isso atua. Existe até um estudo das alianças inconscientes que é de René Caes. Eu amo o estudo dele. E ele fala sobre essas dinâmicas interrelacionais. Então, tudo aquilo que também nós temos inconscientemente um vínculo, é como se fosse um contrato de boas maneiras para que um relacionamento se dê certo, né, entre duas pessoas. E a partir disso é onde a pessoa ela vem trazendo também esses vestígios, sabe? De estar repetindo esse padrão, de projetar aquilo que faltou em outras pessoas. Então, essa questão relacionada com esse psicopata, no caso, tá realmente trazendo esse ódio e projetando em outras. Tipo, aquilo que eu não posso fazer na minha mãe, eu faço em outras pessoas. Ou aquilo que eu não posso fazer com meu pai, eu faço em outros. Que coisa doida. Outra coisa que eu assisti também, que eu não gosto de assistir, mas eu vi uma chamada do... Tem na Netflix, eu esqueci o nome dele, um serial killer também. Eu não gosto desses documentários, não gosto mesmo. Mas eu vi... Você não gosta, mas o olho quer ver. Mas eu tenho medo de ver também. Agora, o que me chama a atenção é justamente por conta de estar ligado à infância, à atitude de fazer ele sair. É isso que eu estou querendo dizer. O pai desse cara levava ele para dessecar animais quando era criança. Eu tenho até um nome, ele é famoso lá, não sei nem o nome dele. Eu acho que é esse daí que saiu matando depois as mulheres. Não, aí ele escolhia... Acho que eu comecei a assistir esse daí. É um americano, não sei o que, Dyer, não sei o que, é um americano lá. Acho que eu comecei a assistir esse seriado, só que, nossa, me cansou, me pesa essas coisas. Me pesa sim, eu não gosto de assistir por conta disso. E ele começou, depois de grande, a fazer com pessoas, que coisa doida. Então, quer dizer, repete aquilo da infância, traz... Total, né? Traz. Não, e o que é interessante é que existe... os traços narcisistas, os traços de psicopatia, existem os níveis, então a gente já entra na parte da mente. E a gente vê que há, sim, uma falta de uma conexão ou um excesso de neurotransmissores ali que realmente estão interferindo, sabe? Biologicamente falando. Então, a gente precisa encontrar esse meio do caminho. Porque o que acontece? Mesmo que a gente trabalhe, né, com a terapia sistêmica, assim como eu ensino para os alunos, falo, gente, nós estamos vivendo no planeta Terra. Ninguém está aqui para ser um santo, sabe? Então, a gente está vivendo, a gente precisa saber. Existem pessoas que, sim, é fato que elas têm psicopatia. Sim. Só que isso não diz e não nos dá o direito de querer, sei lá, julgar essa pessoa, sabe? Tipo, existem tratamentos, enfim... Né? Então, é a partir disso que eu sempre falo para eles. Quando a gente entende que essas pessoas têm esses traços, a gente sabe até que ponto a gente pode
sabe? A gente sabe se a gente pode ter algum vínculo que realmente será saudável ou não, né? Então, a gente começa a ter essa percepção melhor sobre a pessoa, sobre quem nós estamos lidando. E nível de psicopatia, por exemplo, se é detectado com antecedência, isso pode ser melhorado. Pode? Pode. Um narcisista, Pode. ele nasce narcisista ou ele torna narcisista por conta de alguma... Eu vou te falar dentro do que eu percebo, sabe? Dentro dos atendimentos. Eu vejo assim, por exemplo, tem um estudo... Primeiro eu vou falar da psicopatia, né? Que era o que a gente estava falando, depois eu entro no narcisismo. Certo. Na psicopatia, eu vi um estudo muito interessante que tudo vai depender muito do ambiente que a pessoa vive. Então, eu acho que foi a doutora Bia que falou isso. Eu achei muito interessante. E faz muito sentido, porque olha só, o ambiente que a pessoa vive influencia 100% no que a pessoa é, no que ela expressa para o mundo. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem um grau de psicopatia e ela vive num ambiente caótico, onde um xinga o outro, onde ela vê a galera matando, sabe? Onde ela vê todo mundo sangue nos olhos ali. Ela vai seguir na tendência, né, de agir daquela mesma forma, porque ela está vendo aquilo. Agora, imagina uma pessoa que tem um traço de psicopatia, vivendo num ambiente saudável, com família, com pais que apoiam, sabe? Que dão direcionamento, auxilia. E aí é onde você para observar um negócio que eu vou te dizer agora. Os psicopatas que vieram de um meio caótico, você pode analisar que geralmente tinham famílias desestruturadas, pais que às vezes não sabiam orientar. Agora, você já parou para pensar? De onde que surge um médico cirurgião? De uma família estruturada, sim, não. Ele vem para você chegar e cortar uma pessoa. Ah, é verdade. Para você fazer uma cirurgia, cara. Imagina você abrir uma pessoa inteira. A gente não é criado para isso, não. Você entendeu? Entendi. Entende? Agora, e aquele pessoal que entra lá no meio, vamos supor, o BOPE, já chega lá e fala, não, eu tenho que fazer isso, pronto, acabou. Verdade. Entende? Que tudo vai depender do direcionamento. Essa estruturação ali Da onde que vem isso? É tudo uma reparação também. Agora, quando se trata de narcisismo, né, o nível narcisista, tanto é que dentro das terapias e dentro do que eu ensino para os alunos do método de orientação sistêmica, eu falo, gente, não vamos rotular, sabe? Porque todas as vezes que a gente rotula, a gente praticamente assim exclui, às vezes a gente não quer saber muito do outro, sabe? Mas, como nós trabalhamos na área das terapias, a gente não tem que julgar. A gente simplesmente tem que ajudar a outra pessoa dentro daquilo que ela precisa. E a gente vai lidar com o narcisista, sabe? Eles vão aparecer. E o que eu percebo dentro de atendimentos que eu já fiz dos narcisistas, eles são muito lindos, perfeitos, sabe? Só que isso é também uma forma de proteção. Porque quando a gente foi olhar dentro do campo sistêmico, essa pessoa foi muito maltratada. Ela foi muito injustiçada. Isso, né? Tem. Só que isso não pode ser desculpa. Entende? Sim. Porque tem isso também, tem essa diferença. Tem pessoas que falam assim, eu vou buscar a terapia porque eu preciso ver quem é o culpado e eu preciso buscar a terapia para eu entender o que realmente é meu, né? Porque tem pessoas que falam assim, cara, eu peguei tudo aqui da outra pessoa e era responsabilidade minha e eu não tinha que ser responsável por isso tudo, sabe? Então a gente precisa sempre ter essa noção, sabe? Entender o que está por trás das reais intenções da pessoa. Ô, Priscila, quanto que você percebeu que quando você começou a fazer os estudos e começou a transformar a sua vida, você deve ter se deparado com a Priscila autossabotadora muitas vezes? Muito. Então foi um trabalho contínuo também, você teve que trabalhar sua mente. Quanto que você percebeu que você começou a falar, nossa, eu subi mais um nível de consciência aqui, estou deixando mais essas crenças para trás. Você consegue falar sobre isso? Lógico, consigo com muita clareza. Eu era uma pessoa extremamente salvadora, ao mesmo tempo eu era muito vitimista. Cara, eu olho e falo, nossa, como que pode, né, a gente ter esse jeito de, às vezes, agir de uma forma acreditando que é uma coisa boa, mas verdadeiramente não era aquilo. Então, por exemplo, quando eu entrei no mundo das constelações, a nossa vida estava muito difícil
financeiramente. Meu pai estava com depressão profunda, né, pai? Meu pai está até aqui. E foi muito difícil essa fase. E, ao mesmo tempo, eu pensava, cara, eu preciso salvar as pessoas da minha família. Sabe aquela sensação do tipo, cara, se ninguém está fazendo, eu vou fazer. Mas eu preciso ajudar meu pai, porque eu percebia que... Sabe o que eu percebi? Eu percebi assim, que quando meu pai parava, eu parava. A minha irmã parava. Sabe? Minha mãe parava. Era estranho. Eu falava, mas como eu estou vinculada aqui com meu pai, eu estou parando, sendo que a minha família aqui é meu marido e nossa filha. Eu também não tinha crescido. Sabe? Eu queria estar ali salvando papai e mamãe, porque para um filho é muito doloroso ver um pai passar por uma depressão, sabe? Pensamentos suicidas. Tudo isso não é fácil. Só quem tem na família sabe o jeito que é. E viver um luto mal elaborado, eu percebia que eu não me permitia ser errada. Sabe? Eu vim também de um meio, sem usar como desculpa, por favor, sabe? Eu sei que eu vim de um meio onde eu precisava ser sempre muito boa, sabe? Eu não podia errar. Eu tinha que ser muito perfeita. Isso vem da cultura oriental ou não? Ai, não sei. Vem, pai. Vem muito dos orientais, né? Disciplina. Disciplina, uma coisa que eu tinha vontade de aprender. Uma outra coisa, eu aprendi que eu não podia chorar. Você não pode chorar. Porque quem chora é muito fraco. Isso está muito ligado com a etnia japonesa. Né, pai? Muito. Se você chorar, você é fraco. Você não pode chorar. Sabe? Então, eu não me permitia. Mas quem que me falou isso? Ninguém me falou. Meu pai nunca me falou isso. Minha mãe sempre falava, menina, você é muito desbocada, sabe? Tipo... Mas eu falava, eu não posso chorar. Então, eu percebia que eu me cobrava muito. Ao mesmo tempo, eu era perfeita demais. Ó, eu também com meus traços narcisistas ali. Entende? E pra gente reconhecer nossas falhas não é fácil, cara. Eu falo, quando a gente tá fedendo, todo mundo sente o cheiro, só a só gente que não. E não é diferente. A gente ainda olha... Nosso... aqui, eu tô cheirando... tô cheirando perfume aqui, ó. Mas não, aí eu olhava e falava, caraca... Como eu não sei nada, sabe? Como eu tentei salvar todo mundo e eu era a que estava lá no fundo do poço, afogada, assim, tentando dar pezinho, sabe, para o outro. Ah, cara, eu não... E quando você saiu, todo mundo... Todo mundo saiu. Todo mundo. Porque aí eu comecei a identificar, falava, gente, não faz sentido nenhum. Sabe, eu comecei a entender, eu conversava com meu pai, eu não quero saber, esse negócio de por amor, né, pai? Por amor, a gente vai... Ah, tem dó, Priscila. Mas também, cara... Por amor, a gente mata. Por amor... Você tá doido? De onde você tá tirando isso, sua louca? Eu falava assim, cara, mas meu pai com depressão, sabe? Mas graças a Deus rompeu. Sim, aí, tipo, eu acredito que sim, sabe? Porque o nosso inconsciente, ele manda a todo momento. Mas aí, conforme eu fui entendendo, eu falei, caramba, agora sim, eu não preciso. Eu entendo que meu pai é adulto, meu pai não é criança. Estava no lugar da minha avó. Eu tinha rompido a hierarquia. Eu achava que eu era maior que todo mundo, eu tinha que ser melhor que todo mundo. A caçula. A pequenininha que veio por último no sistema, querendo ser maior que pai e mãe. Eu falava, quanta arrogância, sabe? Mas não é, eu acredito que não seja por arrogância nem por maldade, é por não querer ver os pais sofrer. Exato. Ou alguém da família sofrer. Exato. Né? Agora, não existe amor nisso? Existe muito. Entende? Porque, querendo ou não, todas as pessoas que fazem isso, filhos que fazem isso, eles entram num lugar do Salvador. E o que acontece com o Salvador? A gente sabe arquetipicamente, a gente sabe na história bíblica. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele morre, né? Crucificado. Né? Ele morre. E é isso que acontece. É isso que acontece com todo mundo que se posiciona como Salvador dentro de uma família. Eu quero salvar minha mãe, eu quero salvar meu pai, eu quero salvar meu irmão, minha irmã. Cara, mas e a tua vida? E teu marido? E teu filho? E a tua esposa? Como estão as pessoas do teu lado? Sabe, você quer salvar todo mundo, mas você está se salvando, pelo menos? Acho que é perigoso estar colocando todo mundo dentro de um barco meio que furado, né? Exatamente. Mas precisa ter... Quem não busca esse tipo de conhecimento
tem que ser muito sábio. E a sabedoria a gente não encontra assim na esquina, né? Não, e a gente só encontra sabedoria quando realmente a gente erra, sabe? A gente encontra sabedoria realmente quando a gente está aberto para aprender com os nossos erros. Perfeito. Sabe? Acredito nisso também. O problema é que quando a gente erra, a maioria das pessoas não acredita que ela errou. E tá sempre tacando o dedo pro outro, né? Exato. Esse que é o problema. Exato. Ô Priscila, qual que é a relação o sistema, a parte da terapia sistêmica ou da constelação familiar enxerga as doenças? Nossa, as doenças, ela traz um significado muito profundo. Muito profundo. Que eu já vi mesmo. você falar da diabetes, do não sei o que, do fígado agora? Sim, também. já falei de um monte de doenças. O que é ligado assim? Então, eu trago toda essa visão sistêmica, né, para trabalhar tanto o nível corporal, mental, espiritual. Então, eu trago toda aquela simbologia, toda aquela história, também baseada um pouquinho ali na neurociência, na epigenética. Então, vamos lá. Olha só como que é interessante. As histórias, elas sempre vão se repetir como se fosse um script, sabe? Então, na geração dos seus avós, dos seus bisavós, tem um script que vem trazendo alguma história semelhante, certo? Por exemplo, você falou da claustrofobia, ela é uma enfermidade. Ela não está aí por acaso, ela está aí para te proteger de alguma coisa. Mas do que ela quer te proteger, sendo que você está bem? Proteger entre aspas. Exato, entre aspas. Então, o que vai acontecendo? São níveis de impactos que vão ocasionando na nossa vida. Então, todo aquele trauma que é baseado em situações muito semelhantes a traumas que talvez veio do teu pai, talvez veio da tua mãe, e que agora está chegando até você, pode ser que esses impactos foram muito intensos. E cada impacto que nós temos na nossa vida, ele mexe numa área do nosso cérebro. Automaticamente, o nosso cérebro, na área que é ativada, dependendo de qual seja, ela vai ativar um órgão. Então, ela vai mandar mensagens ali. Por exemplo, cara, tá acontecendo alguma coisa assim, você, como assim? Aí, de repente, chega outra pessoa, cara, tá acontecendo alguma coisa, meu Deus, como assim? Então, o seu cérebro começa a falar, cara, você precisa... O cérebro fica assim, Marcelo, você precisa tomar um jeito. Sabe aquela voz no fundo? Marcelo, é o seguinte, você está correndo um risco aqui e nós vamos precisar preparar o teu corpo para você correr, porque é questão de vida ou morte. E aí, o teu cérebro começa a fazer o quê? Ele fala, eu vou mandar adrenalina ali, eu vou ativar todas as glândulas suprarrenais para descarregar adrenalina ali. Um transtorno de pânico. Total, você entendeu? Aí de repente você já não consegue mais controlar seus pensamentos, porque seu corpo está descarregando ali a adrenalina, ele está te preparando para te proteger de algo, dependendo do impacto. Claro que isso daqui é só um exemplo, tá? Mas cada órgão é um impacto diferente, é um simbolismo diferente. Mas basicamente, conforme ele está te preparando, na tua cabeça, cara, tá passando muito pensamento. Você não está presente 100%. De jeito nenhum. Você está pensando lá no coisa que deu errado e tralalá, e como que você vai resolver ali, mas você não está aqui. Então, teu corpo ele tá te preparando para aquelas coisas que estão ali, não está te preparando para aqui e agora. Para uma irrealidade. Total. Eu já tive síndrome do pânico. Eu também. Teve? Tive, eu cara, fui curado difícil, quando eu hein? entendi o que acontecia. Eu também. E eu treinei respiração e eu mudei. Incrível. Você teve também? Tive. E você sabe que a síndrome do pânico, ela tá ligada a luto mal elaborado, né? Eles falam isso mesmo. Luto mal elaborado. Tipo, lembrando que luto mal elaborado, ele não tá apenas ligado com alguém que morreu. Ele tá ligado também a um fim de um ciclo, encerramento de uma empresa, fim de um relacionamento. Você vive um luto. E ele é retardo, ele vem tarde, ele vem bem depois, assim? Acontece o fato, ele vem mais tarde? Ou pode ser sempre independente? Ai, depende muito, sabe, Marcelo? Porque vai de pessoa para pessoa. O luto mal elaborado, ele só acontece quando a pessoa passa pela situação e ela não se permite chorar, ser fraca.
sabe? Quando ela não se permite olhar para sua própria dor, não se permite chorar, não se permite falar, cara, aqui tá difícil, sabe? Ela não se permite isso. Não aceito, a negação é natural durante o luto. Como que você venceu a síndrome do pânico? Entendendo a minha história. A minha síndrome do pânico aconteceu porque eu não me permiti viver o luto quando meu irmão morreu. Aí eu entendi, porque o que passava na minha cabeça? Eu preciso ser forte. Porque coisa de oriental sem seu pai ter passado isso pra você também. Meu pai não me falou. Igual a claustrofobia que eu tô querendo dizer. Olha que coisa doida, Seu né? pai te falou, filho, vai ter claustrofobia? Não, né? Uhum. Então, aí eu entendi e falei, cara, que louco, né? Que doido isso. E aí eu me permiti viver meu luto. Sim. E esse luto, ele precisa ser vivido. Né? E ele passa por uma média de 6 meses até 1 ano. É o luto normal, natural. Só que aí naquela loucura, naquela correria de querer dar tudo certo na vida, sabe? Eu não tirei esse tempo para mim. Então eu escondi, eu precisava estar trabalhando, eu trabalhava no shopping. Aí eu tinha que ficar sorrindo. Na verdade, eu queria estar chorando, eu queria estar dentro de casa. Você trabalhava em que cidade? Aqui? Ribeirão Preto. Ribeirão, você morou lá. Eu trabalhei no shopping de lá. Eu e meu marido, nós tentamos buscar algo novo, né? Porque a gente estava já vivendo tanto problema. A gente falava, vamos para outra cidade. Sabe aquele negócio de querer fugir? Mas você muda o ambiente, provavelmente você vai mudar alguma coisa. Mas não muda nada, porque o problema vem junto. Vem junto. Tá dentro, né? Não tá fora, né? Se fosse fora era fácil. Fala, vou sair daqui. Exato. Fala, eu só fecho a porta aqui e resolvi o problema, mas não é assim que funciona. Priscila, esse processo de metamorfose da Priscila antiga para a nova, você teve algum dia que você olhou para trás e falou, nossa, eu venci? Teve algum fato que você olhou para trás que você falou assim, nossa, eu venci essa parte, eu venci aquela Priscila velha, ficou para trás. Sim. Teve? Você viveu isso? Sim, vivi muito. E de verdade, assim, eu não me arrependo de nada do que aconteceu. Eu sei o quanto que eu já errei, eu sei o quanto que, cara, eu já dei cabeçada, nossa, me atrapalhei inteira, já fui... Quem me olha hoje não fala que eu era aquela Priscila de 15 anos atrás, né, pai? O pessoal falava assim que eu era moça em educação. Ô Priscila, eu vi também você falar que você indicou 5 livros sobre religiosidade. Ai, eu adoro. O que você estuda sobre religião, assim? Olha, espiritualidade, religião, eu também, ligado que eu vi você falar da Torá, da Seishonoye. Sim, amo. Adoro a Seishonoye, adoro assim, a Torá, eu adoro as igrejas evangélicas. Todas as igrejas cristãs. Você chegou a estudar Kabbalah, não? Kabbalah? Sim. Sim. O que é a Kabbalah? A Kabbalah em si, ela traz um direcionamento para você se aproximar mais com Deus. Sabia disso? Não sabia. É muito linda a Kabbalah. É a coisa mais linda. Inclusive, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui tem a árvore da vida. Esse daqui é a espiral energética, que é uma das ferramentas que eu entrego para os meus alunos, sabe? Certo. E a árvore da vida, ela traz o entendimento de Kabbalah também. Então, por exemplo, aqui a Kabbalah em si, porque assim, eu estudo, né? Eu estou aprendendo ainda. Diz que para você entender e saber a Kabbalah, você precisa ter 1 milhão de existências. Vixe. Então, assim, eu sou berçário aqui, entendeu? Mas, basicamente, ela nos ensina a ter essa proximidade com Deus, com o Criador. Que legal. É muito legal. E pelo fato assim, de eu ser muito curiosa de fazer esses estudos, entender o que está por trás, eu falo que a Bíblia, ela traz muitos enigmas, não é? Legal. E ali eu perco horas e horas, eu faço a leitura da Torá e eu falo, gente, como que eu não vi isso em Gênesis? Sabe? Gente, como assim Moisés está falando aqui? Sabe? Eu fico desse jeito sozinha e me divertindo, sabe? Então, praticamente, a Kabbalah é isso. Ela nos mostra como que nós conseguimos nos conectar mais a Deus e, ao mesmo tempo, como que nós conseguimos materializar toda essa prosperidade que Deus entregou para nós. Fala sobre materialização. Fala também. Que legal. Fala. E eu vou te ser bem sincera, na maioria das coisas que eu assisto, nesses estudos que eu vejo, gente, tem muita Kabbalah.
É, né? Tem. Ela faz parte da vida dos judeus, normal, Sim, né? Já sim. é normal deles, Sim, é né? normal deles. É eles que trazem todos esses segredos, todo esse E entendimento. passa daquilo que a gente estava falando do sistêmica. Vai passando de pai para filho, é uma Sim. geração de 5.000 anos. Sim. Um povo, né, antigo com a mesma tradição, a gente percebe. Não, né? e você vê que nunca cai de moda, né? Não, é verdade. Quer dizer que dá certo, Dá né? certo. É verdade. Não, porque você para pensar, cara. Se você pega a Bíblia, sabe? A Bíblia católica, a King James, a Torá. Gente, tem alguma coisa aí que tem essas... muito mistério ali, Tem muito sim. mistério, que elas estão aí até hoje, sabe? Tem uma coisa, tem um segredo Tem. ali muito profundo. Olha, até me arrepia na hora que eu falo. Tem uma força, né? Tem uma força muito incrível. Então, por exemplo, o pouquinho do que eu entendo com relação assim à Torá, a Seishonoye, ao espiritismo também, kardecista, ao espiritismo bandista, o que dá para perceber é que todos estão literalmente a serviço da vida. Todos estão a serviço de Deus, sabe? A essa grande alma que tudo rege. Verdade. Entende? Então faz com que a gente se desconecte do nosso ego, porque é o ego que traz essa barreira para não cocriação aqui na vida. Ele só veio para atrapalhar, né? E também para nos desenvolver, né? Também. Porque assim, é equilíbrio. É atrapalhar no sentido quando ele toma o meu eu. É isso, assim. Por exemplo, às vezes você só vai agir, porque tudo vai depender. Uhum. Tudo tem dois lados, tudo tem uma dualidade. Eu particularmente, eu gosto muito de seguir assim todos os antigos mestres. Então, quem são os antigos mestres? É Jesus, Buda, Kamon Sama, que é uma deusa japonesa, sabe? Que está ligada ao shintoísmo. Eu gosto de seguir o que eles trazem. A filosofia de Confúcio, que é muito voltado para a parte oriental também. Então, dá para perceber que todos eles trazem essa conexão profunda e eles falam muito sobre a dualidade. E o que é a dualidade? A dualidade nada mais é do que a tua mente e o teu espírito. Então, como que você consegue viver aqui e agora? Vivendo na matéria, mas entendendo a todo momento que você é um espírito experienciando na matéria. Mas você não é isso que você criou sobre você. Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa feia. Eu acho que eu sou uma pessoa legal. Tá vendo que é tudo ego? Não tem nada de eu ali, né? Não. Eu sou muito mais do que isso, né? Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que apenas o Marcelo, sabe? Você é muito mais do que o Marcelo pai, o Marcelo marido, o Marcelo filho. Você é muito mais que isso. Você é um fragmento de Deus, sabe? Na tua expansão, na tua divina sabedoria. Só que em que momento você reconhece isso? Se você é a expressão divina, se você é um fragmento de Deus, se você é metade do teu pai e da tua mãe, se eles te deram essa essência divina para você estar aqui hoje, entende? E você tem essa partezinha dentro de você que é um pedacinho de Deus. Então, se você acredita que você é só isso que está aqui, cadê essa grandiosidade divina que quer se expressar dentro de si? E é basicamente isso que também vai trazendo, né? Todo esse entendimento da espiritualidade, da filosofia. E a gente vai entendendo que a nossa alma também é muito além, que ela vem para expressar, que é aquilo que a gente estava falando bem no comecinho aqui do podcast, que a gente veio para expressar na nossa grandeza mesmo de ser, que cada um tem o seu devido lugar. Tanto é que os judeus, eles contam uma história muito bonita, que quando surgiu o Big Bang, que Deus fez o Big Bang, mas que veio aquela explosão. Então, aquela explosão das partículas são as partículas de Deus. E essas partículas, elas se reconectaram novamente, que somos nós aqui no planeta Terra, e que está cada um tentando encontrar o seu devido lugar. Os gregos falavam isso, a gente nasceu para alguma coisa. Sim. Encontrar o seu lugar, que é
ter, na realidade, a vida plena, né? O que eles chamavam de eudaimonia. Isso aí me incomoda, porque eu vou te falar, tem vezes que eu pergunto pra gente, será que eu tô no meu lugar no universo? A gente tem que buscar isso, né, Priscila? Sim. Você se encontrou. Sim, eu me encontrei. Não é isso? Sabe uma coisa que eu percebo quando você se encontra? Quando você sente alegria, vontade. Você sente prazer em fazer alguma coisa. Entende? Entendo. Quando você sente prazer, por exemplo, você está aqui fazendo o podcast, praticamente, possivelmente, você sente prazer em fazer isso. E eu tenho muito prazer nisso. Entende? E você faz com facilidade. Isso é parte de você. Então, se você sente prazer, isso faz parte do seu propósito. E isso faz parte de algo que é muito grandioso e que somente você pode fazer, mas ninguém. Por isso que não adianta. De repente eu falo, eu quero virar podcaster também. Vou falar ali porque eu achei legal. O Marcelo falar, ok. Só que o Marcelo tem o jeito dele, eu tenho o meu. Não vai adiantar eu querer te imitar. Não vai adiantar eu querer fazer nada. Sabe? Porque você tem o seu jeito, você tem o seu lugar, você tem a sua vida, o seu propósito. Legal. Algo único seu. A gente sempre tem aquilo que faz a gente ser o que a gente é. Né? Exato. Fases da vida, ciclo também. Você fala muito de ciclo aí? Muito. Os ciclos, sim. Os ciclos, eles sempre acontecem. E depende também da época. Por exemplo, eu percebi uma coisa que aconteceu na minha vida e que estava relacionado com a minha árvore genealógica. Eu percebia que sempre no mês de julho, agosto, era uma turbulência, né, pai? Meu pai está aqui. Não é, pai? Uma turbulência. Sabe aquele negócio? Mas é uma turbulência que parece que vira de perna para o ar. Mas é um vira de perna para o ar que faz o 360 graus, assim, ó. Que você fala, cara, o que está acontecendo? Só que muda. Você sabe que está ruim, que está difícil. É o caos instalado, mas que melhora. Falei, gente, de onde que vem isso? Sempre no mês de abril e de julho e de agosto. Então, eu fui observar na minha árvore genealógica. Porque eu ensino isso também para os meus alunos, para a gente identificar dentro do Genomós, que é o genossociograma aplicado dentro da terapia sistêmica. Então, ali eu identifiquei que os meus antepassados, quando decidiram vir para o Brasil, o meu Dichan, né, pai, que significa vovô em japonês, eles vieram de navio. E que época que foi? Agosto, julho e agosto. Exato. E que eles vieram e que... Imagina e não que veio na paz, né? Não. Tipo assim, imagina o sofrimento. Você tem noção o navio que devia ser naquela época? Cara, devia ser um barquinho muito... Hã? Tinha que ver. Não, igual meu avô vinha, né? Meu avô vinha. Verdade. Então, repetem ciclos. Repetem ciclos e repetem, sim, na nossa vida. Repetem ciclos nas gerações. Até que alguém para e fala, caramba, o que está acontecendo? É sempre na mesma época. Essa é a pergunta. O que está acontecendo que sempre acontece isso? Porque a gente é tão ignorante, eu não sei o que acontece. A gente fica tão cego que não faz essa pergunta. Exato. Você tem que parar e perguntar isso, viu? Que raios d'água está acontecendo na minha vida sempre na mesma época? É verdade. Porque, às vezes, se a gente não pergunta, a gente não muda. Aí a gente vive naquele platô, sabe? Mas na hora que você pergunta, você fala, não, peraí, eu vou procurar saber, eu preciso melhorar. Tem algo que eu possa melhorar aqui. Tem algo que eu vim fazer para melhorar, para, sei lá, deixar para trás esses traumas. E são traumas. Você sabe, dentro da minha história, assim, eu não gosto de falar muito, porque eu não sou o entrevistado aqui, não é eu que converso, mas para mim tirar um exemplo dentro disso que você está falando. Eu empreendo desde os meus 15 anos de idade. Olha, legal. E toda fase, todas as empresas que eu montei, eu sempre, graças a Deus, a gente teve sucesso, mas sempre um problema, tinha que ter um problema ali, que se tivesse dinheiro em caixa, não, tem que estar em movimento, tem que parecia que eu tinha que viver na escassez. Era por conta disso, até eu entender isso aí. Mas foi uma pergunta que eu e meu irmão fez. Falei, mas por que quando a gente chega nessa fase, a gente tem que viver assim, tendo que ter esse tipo de sacrifício? Por quê? Aí nós fomos tentar entender, foi ver. Mas meu pai viveu assim. Meu avô não viveu assim, não, mas meu pai, a gente viu que foi essa vida. Falei, não, mas então não vamos repetir isso, não. Vamos mudar isso. Então, e olha que interessante, vocês são em dois, né? Em dois. E a gente questionava isso, falava, mas tem alguma coisa errada.
E era isso mesmo. Comportamental, que tá simplesmente repetindo o que viu em casa. E tem mesmo. Mas não é fácil libertar também não, né Priscila? Nossa, e dá raiva, né? E a gente fica com raiva da gente, a gente fica com raiva do outro. E a gente não quer ficar com raiva, mas a raiva continua, não é? É verdade. Mas é muito bom. Quando a gente consegue se libertar. E é possível a gente se libertar. É possível porque eu me libertei. E sim. Sabe? Eu sou prova viva disso. É isso que eu falo. Quando a gente vive, sabe? Aquilo que a gente está aprendendo, a gente consegue sim transbordar na vida das outras pessoas. Eu acho que cria o desejo de querer passar para os outros, não é? É isso. Platão escreveu um livro que eu acho que você já deve ter lido, não sei, que é o mito da caverna. Eu não li esse. Quando o cara sai da caverna e vê a sabedoria, vê tudo bonito, ele quer trazer todo mundo. É o que aconteceu, né? Você vive e fala, não, eu quero levar todo mundo com... Você quer mostrar para todo mundo. Só que aí o povo fala assim, o que você está falando? Você está louco? Você tem que ler isso, é isso aí. Você é doido. Adoro Platão. Isso aí é muito... E tipo, cara, você tá doido. Você tá doida? Meu pai ali, ó. Meu pai é prova viva. Só que meu pai hoje melhorou, né, pai? Que bom. Graças a Deus. Já virou até constelador também. Seu pai tirou foto do meu casamento. Olha só. Olha que legal. E é interessante, porque assim, quando você descobre uma coisa muito boa, olha como que o nosso espírito é muito puro. A nossa consciência é muito pura. Você aprende uma coisa que te fez tão bem, que te libertou de uma coisa que você ficou anos ali, e você vai com aquela alegria, cara, sai desse buraco, isso, pelo amor de Deus, sabe? Não é? Isso mesmo. E você quer sair contando para todo mundo e ninguém quer te ouvir. Mas assim, não é que ninguém quer te ouvir, dentro do ambiente que você vive. Ninguém quer te ouvir mesmo, não. Exato, é difícil, né? Ninguém quer saber. Fala, cara, você é louco. Aí quando é que as pessoas vão parar para te ouvir? Na hora que você realmente chega onde você deseja. Sabe? Quando eles conseguem enxergar em você uma outra pessoa mesmo. Total. Principalmente os de perto, né? Porque os de fora é mais fácil. Ver a verdade. Talvez você está falando, a pessoa não te conhece, mas vê a verdade do que você fala. Aí é diferente. Te cativa, vai te seguir. Agora os de perto não, é só na hora que percebe que você não é outra pessoa, que tem alguma coisa ali. Tem um negócio Quero ali mudar diferente. Também. Como que é? E escreve isso. No começo, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar. Vão falar que você tá louco, que nananã, que é besteira, que isso é coisa do capeta, do demônio. Aí a gente já fala. Aí se escuta, né? Nossa, eu já escutei demais. Aí, agora imagina, né, pai? Por que eu era bocuda? Meu pai, você é bocuda demais, você fala as coisas demais. Mas, enfim, vai acontecer tudo isso. Cara, teve amigos que chegaram para mim, para o meu marido, e falaram assim, os negócios de vocês não vão dar certo, não. Tá dando certo? Então, você percebe que sim, pessoas próximas suas, às vezes elas não vão torcer para a sua felicidade. Só que o quanto que você também tá decidido e disposto a abrir mão dessa carência afetiva do que, tipo, da aprovação eu preciso outros. Realmente do outro assim para me maltratar dessa forma. E uma coisa que me veio muito forte no meu coração, cara, se tá contra mim, a minha família, para mim não serve. Perfeito. Vai embora, sabe? Some daqui. E, tipo, foi isso que aconteceu. Então, eu já falei pro meu marido, falei, amor, afasta. Quem é nosso amigo de verdade vai continuar. Agora, quem não é e que eu já percebi, eu não quero contato. Existe um amor muito grande nisso também. Sim. Você proteger a tua família, você manter aquela pessoa à distância, existe um amor muito profundo nisso também. Obrigada, colega, amigo, existe, foi bom, mas fica aí na sua, que agora é isso daqui. É isso que precisa da minha força. Perfeito. Priscila, você vende curso também, não? Sim, sim, eu vendo formação. Tem sempre época ou não? Sim, eu abro poucas vezes no ano. Eu estou para abrir uma nova formação agora, de consteladores. Fala um pouquinho sobre isso e convido o pessoal para te pessoal, conhecer mais. Apesar do meu público ser pequeno, mas não, tem alguém, né? Nossa, pessoal, todos vocês são muito bem-vindos. Não é pequeno, não. Vocês são muito grandiosos. E logo, logo você vai chegar a 1 milhão aí, Deus hein? quiser. Aí eu paro de pedir para os outros escrever, eu falei. Aí que você vai pedir mais. Pedir mais, né? Ou pede pro pessoal. Pessoal, ajuda aí a compartilhar também. Mas
poucas vezes no ano eu abro a formação dos terapeutas MOS, que é do método de orientação sistêmica, que inclusive eu que desenvolvi toda essa metodologia, e toda ela é baseada dentro das constelações, segundo Bert Hellinger. E inclusive eu estou para abrir uma próxima turma, todos vocês estão convidados para conhecer. Outro fator interessante é que sempre antes de abrir a próxima formação, eu sempre faço a jornada da visão sistêmica. E nessa jornada da visão sistêmica, eu sempre faço um atendimento para você entender como que funciona. Eu trago conteúdos riquíssimos que vão poder te ajudar muito, tanto para aplicar na tua vida, quanto também aplicar na vida das outras pessoas. Então, vem para você participar. Provavelmente vai acontecer agora no final do mês de agosto. E o meu Instagram é @PriscilaUemura. Eu também vou pôr aí embaixo. Isso, também tem um canal no YouTube que é também Priscila Uemura. É só você digitar aí e começar a me seguir. E você também é muito bem-vindo para aprender sobre tudo isso que as constelações, a terapia sistêmica, toda a visão sistêmica tem para te oferecer. Aqui a gente pode olhar para tudo, né? A gente não fica focado só em uma questão. Por exemplo, a pessoa está com problema financeiro, a gente pode olhar. A pessoa está com problema de saúde, a gente pode olhar. Gente, é muito bonito. A sanação da dor, sabe? Ela traz algo muito significativo para a vida das pessoas. Por exemplo, na jornada passada... Foi na passada? Não. Minto. Há 6 meses atrás, eu fiz uma jornada da visão sistêmica e eu fiz um atendimento numa mulher que chama Cláudia. E essa Cláudia, ela me procurou e eu faço atendimento ao vivo, sabe? Com os bonequinhos. Deixa eu até mostrar. Mostra. Ao vivo é... Ao vivo. É igual nós dois estar aqui, não é online não. É online. Só, online também. Online. Eu faço, legal. Eu faço o atendimento ao vivo. Eu faço ao vivo que você fala é ao vivo. Na entendi. live mesmo. Na live, Eu faço atendimento ao vivo porque o atendimento de uma pessoa pode ajudar todas as outras que estiver assistindo. A pessoa vai identificando com a vida dela também, né? Então, esses daqui são os bonequinhos que eu utilizo, ó. Pode pegar. É o Playmobil. É o Playmobil. Me lembra da minha infância. É todo mundo que pega, lembra? É bonitinho, né? Então tem tudo aqui. Tem a criancinha. Enfim, eu monto o campo e eu faço o atendimento ali. E no atendimento dessa Cláudia, ela estava com um problema seríssimo. É uma doença muito rara. Uma doença que paralisou as 2 pernas dela. E ela estava acamada, sabe? E aí ela me procurou, né? Falando, Pri, o médico falou que não vê solução, mas eu acredito que eu vou melhorar. Cara, é isso que eu falo. Eu acredito é uma... Nossa, isso muda completamente. E ela falou assim, eu acredito que eu vou conseguir sim. Eu falei, então vamos olhar para a sua história. E ali estava mostrando uma repetição com alguém da família, eu não me recordo. Tinha ali uma lealdade familiar. E, enfim, fizemos todo o processo, olhamos tudo, foi feito o acolhimento. E você não acredita, Marcelo, passaram 6 meses. Ela me mandou um áudio, me mandou um vídeo. Que legal. Ela falou assim, Pri, você lembra aquele dia que você me atendeu? Eu quero te mostrar como eu estou hoje. Ela falou, eu estava acamada, eu não saía para nada. E olha como que eu estou agora. Ela estava de andador. Que legal. Uma doença raríssima, assim, que tipo, nem médico estava acreditando, sabe? Enfim, é isso que eu falo. Quando a gente está realmente com o coração aberto, com a alma aberta, a gente deixa o nosso ego de lado. Sim. A gente olha pra gente como simples seres humanos, que erra mesmo, sabe? Mas que está com vontade de aprender com as falhas. Nossa, a gente consegue sim presenciar grandes milagres na nossa vida. E é isso que acontece comigo. Eu falo que todos os dias eu vejo milagres. Que legal. É bom. E é gratificante, é né? Muito. Você vê uma coisa dessa, não tem nada que paga, né? O sentimento da gente, né? Sim. E o mais interessante é que tudo isso é apenas um estudo, sabe? A gente observa através da filosofia, a gente consegue levar numa profundidade através de um pensamento. E isso não envolve religião. Não sabe? Tem nada a ver. É porque tem muitas pessoas que acham, né? Será que tem religião no meio? Não tem. É a espiritualidade em si. Eu falo espiritualidade porque, na verdade, quando se trata de campos sistêmicos, nem espiritualidade sabe? Bert Hellinger nem sabia. Ele falava, gente, é só constelação isso daqui. Não tem nome, não é ciência.
sabe? E você falando sobre a neurociência, aquilo do DNA, da proteína, Sim. aquilo lá eu não imaginava que era assim. Olha como Sim. que... Não, e essa proteína, ela é alimentada através do seu pensamento. E eu passo essa Do proteína impacto. pro meu filho pode passar para outro também, não? Exato, pode. Se você Jesus. E agora, se você sana isso em você, As geração para frente tá o tranquilo. seu filho melhora. Ah, ele melhora, né? Ele Que ele vai- melhora. Entendeu? Ele vai trazer uma resposta significativa. Eu gosto de falar resposta significativa, porque assim, só você vendo, só você passando por isso, por essa experiência. Que coisa doida, né? Ou de repente, pode ser que você não olharia por você, mas você olharia pelo teu filho. Entende? Uhum. Eu falo, pai e mãe têm uma força muito muito intensa sobre o filho, sabe? Então, o que acontece nessa proteína? Ela é alimentada devido àquele impacto que aconteceu. Quando a gente sofre um impacto, a nossa pupila ela dilata, e na hora que ela dilata, ela está mandando uma mensagem cognitiva. Ela criou ali uma memória naquela hora. E a partir dessa memória, ela vai ativar alguma proteína que está alimentando o seu DNA. Se você está predestinado a ter isso, por exemplo, no caso, vamos falar aqui claustrofobia, se você está predestinado para ter isso, Vai ativar. vai ativar. Vai ativar. E aí, na hora que você fala assim, não, peraí, então eu vou melhorar essa questão. Então, nós vamos entender, nós vamos buscar essa memória, sabe? Nós vamos entender o que está acontecendo. Por que você está se protegendo disso, sabe? Porque existem ganhos secundários para estar assim. E a partir daí, na hora que você entende o que é como se desconectasse aquela alimentação através daquela proteína. Porque aí você traz um outro entendimento. E na hora que você traz esse novo entendimento, você fala, caramba, era isso, meu Deus, eu não acredito. É a hora que dá aquela eureka em você, aquele novo insight. Então, ele para de alimentar aquela proteína, ele passa a alimentar aquela outra. Que traz aquele alívio, aquela paz. E a partir daí, começa a alimentar essa proteína. E a outra morre. E a tipo outra, assim, a ela outra, fica a outra desativada. ela é desativada. Entende? Entendo. É profundo demais, é muito gostoso. Se deixar. Ô, a gente Priscila, fala. eu vou fazer mais uma pergunta, que você já está cansada. É a pergunta Imagina. mais difícil do mundo, eu acho. Mas ela é muito individual. Ai, adoro. O que é a vida para Priscila Uemura? A vida. A vida. Eu gosto de refletir, sabe? Sim. A vida é uma passagem dentro de jornadas que fazemos ao longo dos dias e que a partir das nossas aprendizagens, dos nossos erros e dos nossos acertos, a gente procura melhorar a partir disso. E a gente, a partir disso, a gente consegue ajudar as outras pessoas. Ao mesmo tempo, eu percebo que a vida simplesmente é estar e ser para o outro. É isso que eu percebo, sabe? Porque não faz sentido, às vezes, a gente viver uma vida sozinho. Eu percebo que há necessidade de um outro para evoluir, para crescer. Seja espiritualmente, moralmente. Às vezes, por você mesmo, precisa ter uma ambição muito grande, né? Mas quando você tem uma pessoa do teu lado, uma pessoa que você ama, que você confia, você fala, caramba, eu consigo. Não é interessante? Interessante. É o ágape. É o ágape. O amor de Cristo. É pelo outro. É que pelo outro. Não importa o amante, mas o amado. Exato. Né? Ô, Priscila, eu quero te agradecer, Eu que viu? agradeço imensamente. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Eu te achei no direct, falei,
essa moça é muito interessante, vou ter que conversar com ela, vamos ver se ela vai me responder. E você foi muito simpática, mostrou disposição, e eu estou muito grato pela sua presença aqui e ter visto seu pai mais uma vez, que eu vi seu pai faz uns quase 20 anos que eu casei. Muito obrigado. Nossa, Marcelo, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu fico de verdade assim, muito feliz de ver que pessoas conterrâneas, sabe, estão aí mostrando o que tem de melhor. E se precisar de mim, olha, conta comigo. Estou muito feliz mesmo. Desejo todo o sucesso do mundo para você, para a Vivi. Vocês são pessoas incríveis, maravilhosas. Então, muito obrigada. Espero que tenha conseguido contribuir um pouquinho. Nossa, aí. Contribuiu muito. Eu aprendi muito hoje aqui. Sério? Que bom. Espero que contribua também com o pessoal aqui também que nos acompanha. O pessoal está aqui, né? O pessoal está aqui. Então, obrigada, viu, pessoal? Espero que tenha contribuído com vocês também. E começa a seguir ele aqui também, viu? Pessoal, muito obrigado por estar com a gente até esse momento aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E até o próximo Metamorfose. Tchau.